Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez, soberano Criador, nós temos a oportunidade de aproximar de Ti. Precisamos mais da Tua luz, da Tua inspiração e de dedicar nossa vida totalmente a esta revelação. Ajuda cada irmã, cada irmão, cada criança, jovens, anciãos, que precisam de Ti, que busca no Senhor esta força, que busca no Senhor esta luz, porque todos nós queremos viver para Ti. Entra em cena e tira qualquer coisa ruim que ataca a mente, o coração, que as nossas vidas sejam uma luz nesta terra, neste mundo, porque é a Sua palavra que está vivendo em nós. E a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Manifesta-te a nós mais uma vez, enquanto falamos desta verdade, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Nesse tempo que vivemos, sabemos que não é o reino de Deus. E se não é o reino de Deus, ainda está o reino de Satanás. O reino de Hollywood. Eu quero começar aqui com um parágrafo que não fala muito do reino, mas o irmão Brano estava falando disto, nesse espaço. Lugar provido por Deus para adoração. E agora estamos vindo diretamente de volta, e aqui nós estamos assentados esta tarde na costa oeste, onde a barreira do pecado de todos os poderes das trevas se amontoam aqui. Aqueles filmes e elencos de televisão, e homens beijando mulheres ali, e envenenando a mente das menininhas. Aí o parágrafo 178, lugar provido por Deus para adoração, diz: você sabia que qualquer homem que beija uma mulher é moralmente obrigado a casar-se com ela? Potencialmente é um ato sexual. A mensagem do profeta, você sabe que ela supera todas as leis do mundo. E ela vem nos alertando, porque essas coisas têm se tornado normal para o mundo de hoje. E beija uma, beija outra e casa lá na frente. E muitas vezes dentro da mensagem falta luz para as pessoas, não que não tenha sido pregado, tem sido pregado, mas devido à tentação que ocorre nesse tempo, por causa da carne, que sempre foi, desde o princípio, o pecado é por causa da carne.
Então, dão vazão à carne e as pessoas estão comprometidas sem saber. Mas com a mensagem que nós temos ouvido do profeta, nós estamos sabendo. Então, para cada moço, moça, que possivelmente um dia ainda vai namorar, vai casar, precisa ter essa experiência. Eu não sei, eu não digo que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus fará. Que é fácil a gente dizer, eu sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus fará com moço e moça que vive se abrasando e não casam. Porque se beijasse um e casasse com aquele um, tudo bem. Está errado, mas tudo bem. Casou com aquele ali. Mas beija e depois não casa. Aí o profeta diz que ele é obrigado a casar-se com ela. Potencialmente é um ato sexual. Certamente é. Sim, senhor. O que é isto? São as glândulas masculinas nos lábios do homem e as glândulas femininas. Quando as glândulas masculinas e femininas se juntam, isto é sexo. Então pregar essas coisas é uma loucura hoje, quando tem tanta liberdade por todos os lados. Na igreja, no mundo então, você só tem que aprender com a Bíblia e com a mensagem do profeta. E se livrar de qualquer coisa que venha a te contaminar. Não somente os jovens, mas também aos casados. Vocês já estão sabendo como que é as coisas. 179, lugar provido por Deus para adoração. Olhe para Hollywood. Olhe para as menininhas que estão aqui nos parques e os rapazes dançando ao redor delas e coisas assim, e até mesmo cantam no coral. E esses Elvis Presleys e assim por diante que temos hoje, é uma desgraça para o nome da América. Por aquilo que nossos antepassados lutaram, derramaram sangue e morreram. E a coisa está contaminada. Aí ele vem no parágrafo 180. Mas a hora vem em que todo reino tem que dar lugar, porque há um reino de Deus que está estabelecido no coração do homem pelo batismo do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo. Eu fico pensando quando os pregadores enfatizam que estão vivendo no milênio. Depois nós vamos ver tanta coisa que tem que acontecer para dar o milênio e as pessoas estão dizendo que estão vivendo no milênio. E morte, e Hollywood continua do mesmo jeito, e o mundo também, não tem havido nenhuma mudança, enquanto que a Bíblia mostra que para vir o reino de Deus, olha bem, o reino de Deus está no coração do ser humano. Não está do lado de fora. Não está no mundo. Não está na religião. Está no coração do ser humano, porque o ser humano aprende com a palavra a não fazer o incorreto. Por isso, o reino de Deus está no seu coração. Quando ele está em seu coração, você pode estar sabendo, já que vai para o reino milenial. Porque você já tem um reino espiritual em seu coração, onde Jesus Cristo é o Rei. Amém. Aí, irmão Brando continua dizendo, e Cristo virá para a sua noiva e a estabelecerá um reino aqui na terra. Isso é futuro.
estabelecerá um reino aqui na terra que jamais será destruído. No tempo de Cristo, eles acharam que era tempo do reino. Pensou que Jesus já ia reinar. E ele disse em São João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Então eles pensaram que Jesus ia reinar, ia depor todos os reis, ia tomar conta. No mundo, com a qualidade que temos hoje de caráter, de vida mortal. Por isso Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Ele começa o reino dele, preparando os seus súditos para o reino. Se ele tem um reino, ele precisa ter súditos para o reino. E ele tem esse espaço de tempo, de milênios, preparando o seu povo, seus súditos, para esse milênio. Então estes súditos já, desde agora, começam a viver o reino de Deus dentro de si. Eu queria aplicar bem esta palavra porque você não entra no reino. Que as pessoas querem entrar no reino de Deus. E você não entra no reino de Deus. Você tem que nascer. Nesse reino, você tem que nascer. Jesus falou para Nicodemos, necessário que é nascer de novo. Não era a classe de nascimento sexual que Nicodemos já houvera sofrido. Mas agora era um outro nascimento através da palavra. Vocês vão ver que o irmão Brana vai dizer, o reino de Deus é a palavra. E em cada época desta, o reino de Deus estava estabelecido através da palavra que Deus estava manifestado na terra. Estava estabelecendo o seu reino nos corações. Então você tem o reino de Deus hoje em seu coração. Não se confunda do reino estar no seu coração e de não estar fora. Porque no mundo ele não está. O mundo jaz no maligno. Isto é, o rei deste mundo é Satanás. O rei deste mundo na política, na religião, é Satanás. Não pensa que é Deus. Deus não está no sistema político, Deus não está no sistema religioso. Deus está em sua palavra. E se você não tiver a palavra que no dia você nasce nela, você não poderá ir ao reino, porque você primeiro tem que nascer. Nascer no reino. E não se nasce no reino lá no milênio, se nasce no reino aqui. Você nasce no reino porque Jesus é o seu rei. Ele domina seus pensamentos, suas palavras, seus desejos, suas ações. Ele começa a te liderar, te governar. Ele começa a reinar sobre você desde já. Mas você está andando no mundo de pecado. E tem que vencer tudo isto, porque você tem o rei, que é a palavra do dia no seu coração. Amém. Escuta. Como você entra neste reino? A irmã Brana diz, você é nascido nele. Não tem jeito de você entrar. Você entra numa religião, você entra num partido político, mas no reino de Deus você não entra. Você tem que nascer. Nascer
da palavra do dia. Você não pode nascer, que eu vou te mostrar, as lideranças anteriores de Deus. O reino de Deus no coração dos homens, anteriormente, até chegar no nosso dia. Mas preste atenção, como você sabe disto? Que você é nascido no reino de Deus. Como você pertenceria a um reino e discordaria com o rei? Então eu tenho aqui algumas coisas que marquei para, juntamente com vocês, meditar. Como você nasceria num reino? Você sabe que a lei foi um reino. Quem nasceu, ele nasceu na lei. E nascer na lei, ele não podia, de maneira alguma, ser um gentio. Ele nasceu na lei, ele era um hebreu. A lei foi dada a eles. Eles que guardavam a lei ou procuravam guardar a lei. E quando não conseguiram, Deus veio, se fez carne, para Ele próprio receber o castigo de sua lei e nos dar a graça. Mas era um reino. Eu tomei isto por família. Como você pode estar num reino e discordar com o rei? Nós temos isso nas famílias. Os filhos estão tudo dentro de uma família. Tem o pai vivo, a mãe. E o pai fala e os filhos discordam. Eles não parecem que nasceram naquela família. Que você nasce num reino, você nasce também numa família. O filho que não sabe respeitar pai e mãe, ele não parece ter nascido naquela família. Mas é um filho, nasceu. Mas ele não tem o respeito. Ele discorda com a mãe, ele discorda com o pai. E a maioria você encontra hoje em luta, em guerra, porque eles não concordam. E eles deveriam saber que naquela casa tem um rei. E se você quer ir para o milênio, primeiro você tem que ouvir, atentar, obedecer as palavras do rei, seu pai, da rainha, sua mãe, dentro de casa. Ser submissa, submisso, ouvindo o pai e a mãe, porque você está dentro de uma família, dentro de um reino, dentro de uma liderança. Você não é liderado pela família dos outros, você é liderado dentro da sua família com a mentalidade do rei, chamado seu pai. Ele quem lidera esta casa. Mas tem hora que há desrespeito da rainha, que é a esposa, dos filhos do rei. Eles desrespeitam, eles discordam daquela palavra do rei. Hoje não está podendo mais pregar essas coisas, porque tem que se falar, tem que se pregar, tem que dar uma mensagem que sirva para os dois, para uma coigualdade. E nós saímos da coigualdade, que foi o tempo de Adão, antes do pecado. Aquilo era coigual, homem e mulher era coigual. Ele não dominava ela. Mas quando o pecado entrou, ele te dominará. Entrou outra lei por causa do pecado, por causa da transgressão, porque uma mulher discordou da palavra do reino,
daquele dia, ela discordou do rei, do cabeça, Deus, a palavra. Isto continuou depois, quando foram separados em casais para viver, para procriação, e ela continuou discordando dele, e os filhos vindo e discordando também do pai, que era o cabeça, era o rei naquele lar. Quando veio Jesus, Jesus contou até a parábola, que aí o dono da festa mandou seu filho. Eles pegaram o filho e mataram o filho também. Discordaram com o filho. Quem foi que concordou com Jesus? Eles discordaram dele, mas primeiro tiveram que discordar de Moisés. Lá atrás nós tivemos Deus tratando com estas famílias. A família de Moisés era o povo judeu. Não estou falando apenas de Moisés, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Estou falando de lei. Estou falando de Moisés e a lei, a família de Moisés. Eles não pararam para observar as leis. E era lida, todos os sábados, era lida a lei de Moisés, para o povo guardar aquilo. Era uma repetição, mas tinha que ler. Era a lei de Deus, era a mensagem, era o reino de Deus, era a palavra que Deus tinha naquele dia. E Moisés nasceu naquele reino. Ele não entrou no reino. Ele nasceu naquele reino. Ele nasceu naquela família que era governada pela lei, dominada pela lei. E que Deus, através da lei, era o cabeça, era o rei deles. Tomava conta deles, os protegia, os abençoava, os livrava. Deixava-os cair por causa de suas teimosia. Deixava-os perder a batalha, porque discordavam de Deus, da palavra que estava em Moisés, ou por sua vez, em um de seus profetas, naquele dia. Então a gente continua vendo assim o reino e os nascidos no reino. Os nascidos no reino, parece que Datã, Coré e Abirão, parece que não eram nem de Israel, e eram. Eram da tribo levítica, eram da tribo sacerdotal. Eram os mais complicados, porque achavam que tinham direito e não aceitavam o direito que Deus já tinha estabelecido no pai de família, no cabeça da família, no Moisés, que era o profeta do dia. Então tem aqui Coré, Datã e Abirão se opondo, discordando. Aí eu volto aqui a ler. Como você poderia pertencer a um reino discordando do rei? Como eles poderiam pertencer à lei discordando de Moisés? Não poderiam. O cabeça naquele tempo, que Deus estava governando o seu povo, não tratando com outras nações, mas tratando com o seu povo. Você vê Deus tratando exclusivamente com o seu povo. Deus é o líder, Deus tem família. Isso é o que é Jeová. É aquele que vive com a sua família. E aqui ele está com a sua família. Moisés, o povo da lei, em observância. Isso, nós temos aqui em 1 Coríntios, que é bom a gente ler, capítulo 10. Deixa eu ler, que vocês já conhecem, mas deixa eu ler, para vocês verem Moisés e sua família. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos dentro da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eu quero que você note também que simbolicamente, quando você está sendo liderado por alguém, você
é batizado por alguém, mas simbolicamente. Como foi aqui? Batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Ninguém levou eles lá no mar e disse: eu te batizo em nome de Moisés. Não, era simbólico. Deles ter atravessado o mar, deles serem governados pela nuvem, deles crerem em Moisés, eles eram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando isso chegou no tempo da graça, olha para você ver que agora não vem de uma forma simbólica. Você tem que cumprir, você tem que ser batizado, você tem que ser emergido, sepultado. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui já é um batismo que você é simbólico porque é morte, sepultura e ressurreição. Mas usa-se o nome do Senhor Jesus Cristo. Então mostra essa simbologia, você encontra aqui, Romanos capítulo 6, de 1 a 5. Aqui nós já estamos na família de Jesus. Saímos da família de Moisés, que é a lei, agora entramos na família de Jesus. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos agora entrando numa família, que essa família nascemos nela. E essa família não é judia, ela é gentia. Parece que nós fomos colocados para dentro. Não, nós nascemos. Essa família da graça, nós nascemos. Irmão Breno diz: eu estava em Jesus, você estava em Jesus, quando ele andava por Galileia, quando ele foi sepultado, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele subiu ao céu, eu estava nele. Se eu estava nele, porque eu sou da família dele. Eu nasci na família Jesus, na família graça, que é bom saber disso. Nasci também nessa família, Jesus e graça. E aqui Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Isto é uma família. Nós nascemos nessa família. Desde o princípio, a gente tem notado isso depois de alguns anos de mensagem, tem notado que desde o princípio, na mente de Deus, a noiva dele, a esposa dele, não seria uma judia. Desde o princípio. Porque a graça que nos foi dada, e Cristo que morreu há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo também. Se foi antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. E quando ele veio, os judeus o rejeitaram e ele passou para os gentios, que somos nós, tirando dentre os gentios um povo para o seu nome daquele tempo para cá. Então, nós já estávamos nele, um povo gentil, já estávamos nele antes da fundação do mundo. Ele tirou um povo para o seu nome, mesmo que esse nome é um nome gentil.
certo? Para esse tempo final. Mas tudo está interligado a Cristo, que foi rejeitado no Calvário. Como pode dizer que pertence, que é nascido num reino e discorda com o rei Jesus? Eles discordaram com o rei Moisés. Lembra que eles queriam um rei humano que fosse na frente, mas Deus tinha um profeta. Deus não queria dar para eles um cabeça humano. Deus queria que eles reconhecessem um profeta com aquela liderança, rei, sacerdote e profeta. Ali eles tinham Samuel para exercer esse tríplice ministério, rei, sacerdote e profeta, formando uma família. O que você quiser, vai ao profeta. Mas eu sou rei, vai ao profeta. Teriam que ir ao profeta, por quê? A palavra daquele dia era o profeta. Cada vez que Deus manifesta, ele é a palavra daquele dia. O reino dele é a palavra. Eu vou chegar a ler esse pedacinho aqui. Está tão claro, está aqui perto, que eu tenho que ler logo para vocês. Como você sabe disso? Como você pertenceria a um reino e discordaria do rei? Vê você, e o rei é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Cada vez que você encontra Deus reinando, ele é a palavra. Você rejeita a liderança de Deus naquele dia, você está rejeitando a liderança da palavra. Agora eu quero especificar bem esses 3 pontos: Moisés, Cristo e Brana. São 3 pontos importantes para nós podermos ver Deus reinando em nós através da palavra. Porque toda palavra que não foi dado a Moisés, Cristo era aquela palavra. Todo mistério que Cristo não podia falar no seu dia, Cristo estava falando em William Branham. Mas em cada família desta, você tem que ter nascido. Então a gente vê que a gente não é de hoje, a gente não é daqui, a gente é do outro mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus disse, e muitas vezes nós queremos, os crentes mesmo querem fazer o reino deles. Se pudesse ter um bom político lá em Brasília, dos crentes, eles queriam fazer o reino deles aqui no Brasil, através da política. Mas não é através da política. Deus reina através da sua palavra. E se você discorda daquela palavra, você não é um súdito daquele reino. Você não pertence àquele reino. Os que discordaram de Moisés morreram no deserto. Os que discordaram de Jesus morreram naqueles dias. O próprio Mombrana diz assim, ó, Anás foi para o inferno. Eram homens da Bíblia, do Velho Testamento, homens que estavam respeitando a família de Moisés, mas Deus já tinha entronizado a família Graça. Ele mesmo, Deus mesmo, em carne, graça para poder salvar. E o que os judeus fizeram? Rejeitaram, discordaram, pegaram em pedras. Não te admires deles matar os pais hoje. Oh, fulano matou o pai, matou a mãe matou o filho. Mas lá atrás, eles mataram Jesus. Os homens eram de dentro da nação que Deus estava tratando com ela. Era o povo que conhecia a lei de Deus. E eles mataram a Jesus. Esse demônio trabalha há muitos anos. Ele vem matando,
roubando, destruindo e não deixando que as pessoas por si mesmo cheguem a estar em acordo com o rei. Quando você ficou nos dias de Moisés como judeu, discordou de Moisés, você discordou de Deus. Nos dias de Jesus, você discordou de Jesus. Ao Anás, o Caifás, os Herodianos, os essênios e assim por diante, eles discordaram de Jesus. Não tem problema, eles não pertenciam àquele reino. Se eles tivessem nascido no reino, eles não estariam discordando do reino e do rei. Eles não estariam em choque. A gente fica pensando no povo que nasceu. Diz, nascemos na América do Norte. Eles dizem, nascemos com um profeta. Nós tivemos um profeta. O que adiantou um profeta quando vocês, americanos, discordaram com o profeta? Vocês dizem, tivemos um profeta. Somos a família Brana. Mas a família Brana discordando com Brana? O povo, não, eu creio na mensagem de Brana, mas discordando do que Brana pregou? Assim como os pentecostais, diz, nós somos de Jesus, mas discorda do batismo em nome de Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia, mas discorda quando Paulo diz para a mulher ficar calada na igreja, que ela não pode ministrar, é para ela ficar como ordena a lei, e na lei não tinha uma profetisa, uma sacerdotisa, e era para ficar como ordena a lei. Paulo veio mostrando a responsabilidade dos dias de Moisés, e que quem não ouviu a Moisés, também não ouviria a Jesus, também não ouviria Paulo, porque Paulo disse que era para fazer daquela forma. Aqueles que não ouviram Abraão, Ló era seu sobrinho, mas discordou. Eles tiveram que separar, houve briga entre seus pastores, mas o irmão Brana diz que Ló era 1 centavo e Abraão era $1. A valorização era muito grande, e a desvalorização do dólar para o centavo era tremenda. Você vê, um Abraão, $1, e um Ló, 1 centavo de dólar. Por isso, na hora da escolha, se ele entendesse, se Ló entendesse, diria, não, meu tio, tu és mais velho, escolhe tu, para onde você for, eu vou para o outro lado. Não, foi Abraão que disse, escolha você, se você for para a esquerda, eu for para a direita, ou vice-versa. Mas Ló levantou seus olhos, diz a Bíblia, para as campinas verdejantes do Jordão, e diz, eu vou para lá. E o que restou para Abraão foi uma terra seca, árida, mas ele sabia, Deus estará comigo no seco. Tem hora que você pensa que é só no molhado, não, Deus estará comigo no seco. O outro ali está em terra boa, está em campo bom, capim para o seu gado, mas para Moisés, para Abraão, não tinha capim, estava tudo seco, mas Deus estava com ele. A gente tem que crer, é assim, que Deus está com a gente, mesmo as coisas estando difíceis. Tem hora que a gente tem que ter prosperidade, muita coisa para crer que Deus está com a gente. A gente tem que crer que Deus está com a gente, mesmo na seca. Vai estar tudo seco. Mas Deus... Eu lembro, mais de 40 anos atrás, que eu estava seco também. Mas eu cria que Deus estaria me sustentando. E Deus me sustentou. Há poucos anos atrás, no ano 2000, eu estava vivendo uma seca em todos os pontos. Estava difícil. As pessoas nem sabem, eu falo assim, porque nunca chorei, nunca lamentei. Na seca, mas Deus nos alimentou. Sabe o que Deus fez?
nos deu o capim do dia, nos deu o prato do dia. E se soubesse naquele tempo, estávamos numa seca, lutando com fidelidade, com amor, a igrejinha pequena, sempre como a nossa, mas numa seca, numa dificuldade financeira, em tudo. E Deus foi sustentando, e a gente foi ficando quieto, e aquilo foi manifestando, graças a Deus. Você tem que aprender a crer que Deus te sustenta no seco. Ah, mas os outros lá, nem eleitos são, porque Ló, diz o profeta, Ló era justo, mas não era eleito. E ele tinha capim. Ele tinha gado comendo bem. E Abraão tinha uma terra árida, seca. E Deus estava com Abraão. Então nós vemos a graça representada em Abraão, em Jesus e em Brana. Você vê desde o tempo de Abraão. Ali era graça, não era lei. Era graça. No tempo de Abraão, Deus tratou com ele. Não pediu nada dele. Você não tem que esforçar para nada. Era crer. Você vai ter um filho. E Abraão diz, eu creio. Pronto. 25 anos mais tarde, o menino veio. Demorou, mas o menino veio. Tem hora que a coisa demora. Tem gente que quer uma prosperidade de um dia para o outro. As pessoas olham assim e vê que você melhorou de vida e diz, ó, a coisa está boa. Mas ninguém viu você passar pela terra árida, seca, sem água, lá atrás. E o tempo que você lutou para ter o que você tem. Eles não olham isto. Eles olham só o presente. Você tem que saber que a vida cristã, ela não vem de uma hora para outra. Vem de uma longa data de amor, de fidelidade, de compreensão, de ajuste entre um e outro, unindo as forças. É por isso que nós somos o que somos hoje. Você sabe que nós somos uma das igrejas menor do mundo, mas temos a mensagem maior do mundo. Nós somos a igreja menor do mundo. Não temos grandes nomes no nosso meio, mas temos eleitos. Por toda parte que você passa, tem eleito, tem grupinhos eleito, que crê na promessa do dia e que esta palavra do dia é o rei. Se você discorda da palavra do dia, é porque você não é súdito desse reino. Isso daqui já dá a mensagem para a gente encerrar, né? E o rei é a palavra. Como pode um súdito do reino estar discordando com a palavra? Como pode? Vamos entrar na família Brana, que é muito bom. O irmão Brana diz aqui, 229, a união invisível. Agora notem, por conseguinte, cada um de nós sabemos que o ramo completo de denominacionalismo, pentecostais e tudo estão mortos. E eles querem ser pentecostal. Eu fico bobo como está a mentalidade desses pregadores. Eles querem fazer um trabalho pentecostal. William Branham diz no tempo dele, você tem que saber que esse ramo completo de denominacionalismo, pentecostais e tudo estão mortos. E eles querem ser defuntos. Tem irmãos dentro da mensagem querendo ser um pentecostal. Querendo pular, querendo gritar, ser um pentecostal. Isso é ser um morto, um defunto. Agora, ele diz aqui, ó, isso é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. As pessoas não querem nascer de novo da mensagem. Ah, eu já nasci de Jesus, da água e do Espírito. Graças a Deus. Mas não está bom ainda. Isso é quando você estava pertencendo à família graça, à família de Cristo, maravilhosa. Mas o próprio Jesus já mudou de nome e ele tem uma outra família. Essa chama família Brana.
Ele tem uma família Brana. Olha, a família Moisés, lei. A família Cristo, graça. A família Brana, revelação. Como pode você discordar da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome ser Brana? É porque você não é súdito desse reino. Você não é desta família. Você não nasceu nesta família. E tem que nascer nesta família. Nascendo nesta família, você nasceu no reino de Deus. O reino de Deus do dia. Amém. Agora, é verdade? É o que eu tenho aqui, é a mensagem do profeta. Para os crentes que crê, está aqui. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação. Sabe por quê? Porque nos dias de Brana eles já diziam que Brana era uma denominação. Senão Brana não podia falar isso. Não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Ele está falando do povo, do seu ministério. Ele não está falando da família José, Billy Paul, Sara, Rebeca. Não, ele está falando da sua família, que nós nascemos nela. Nós não entramos na família Brana, nós nascemos nela. Por isso, respeitamos o nosso Pai, respeitamos o nosso Rei, que é a sua palavra. Escuta, somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Brana alguma. Há uma família Brana, e não nos unimos a esta família. Nascemos nesta família. Na família de Jesus, você não une, você nasce. Tem que ser nascido na família. Respeitar o pai de família, que está aqui, o que o profeta diz, vou repetir porque já estou para encerrar, mostrando acordo com o rei, acordo com o pai de família, respeitar a mãe. Os filhos têm que ser assim. Sabe por quê? Respeita esta velha mãe, este velho pai, porque você nasceu de suas entranhas, porque você é um gens daquele casal, você é daquela família, você nasceu, você não entrou. Me desculpe, a gente pega uma pessoa para criar, um menino para criar, ele entra na nossa família. Vocês estão me entendendo? Deus não nos pegou para criar, nós nascemos. Essa família Brana é família de fé, fé que os trovões foram revelados nos 7 selos, fé que Brana é o novo nome. HM é parte do nome de Deus, e HM é parte de Brana. Então Deus é Brana, o seu nome é Brana, e este é seu novo nome. Você está manifestado nesse dia na última família. A família Moisés, lei, a família Cristo, graça, a família Brana, revelação. Você quer dizer que Brana é maior? Não, eu vou te mostrar na Bíblia. E você já conhece, mas você não vai aceitar, porque você discorda da Bíblia também. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, o próprio Cristo, que é graça, da família graça, você é da graça, você é da família graça, muito bem, mas você não sabe do dia e da hora, porque você é da família graça. E Jesus disse que nem os anjos do céu, nem o Filho sabe
mas unicamente o Pai, que é o Espírito. E o Espírito ia revelar estas coisas nos dias da última família. Quando ele tivesse a sua última família na terra, chamada Brana. Vocês têm que saber que eu respeito, eu reverencio o nome do pai desta família, Bran. Eu não discordo com ele. Eu vejo as coisas aqui. Ah, pregador, deixa eu mostrar um ponto aqui. Ah, pregador, mas ele disse que o 7º selo não foi aberto. Mas você leu só um parágrafo. Você não leu os outros. Você não leu os outros parágrafos que ele mostrou que ele era o 7º selo. Que o 7º selo era aquele anjo da constelação, o 7º, e que voou para ele. Ele era esse 7º selo. Você não percebeu isto. Você não percebeu a vinda de Cristo num homem. Brana na terra não era apenas um homem na terra, era Deus na terra. Era Deus em carne na terra, cumprindo a sua própria palavra naquela meia hora de silêncio. Por isso que você não sabe. Se você fosse o 7º selo, você saberia. Porque a meia hora de silêncio, quase meia hora de silêncio, é o 7º selo. E o 7º selo foi Brana. E o 7º selo sou eu hoje. É você hoje. Aí, não, foi só Brana. Não, William Brana diz que esse 7º selo, quando ele termina, a noiva é raptada. Então, eu sou o 7º selo. Eu sou o mistério do dia. Você é o 7º selo. Você é o mistério do dia. Brana foi o 7º selo. O mistério do dia. Cristo era o 7º selo. O mistério do dia. Por isso eles não puderam conhecer o mistério do dia. Por isso discordar. Por isso os americanos discordam da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome. Por isso os brasileiros discordam. Eles não são filhos de Brana. Eles não são súditos do reino de Deus. Eles não nasceram no reino chamado Brana. Foi o reino chamado Moisés, o reino chamado Cristo, o reino chamado Brana. Eles não nasceram. E se eles não nasceram, eles só entraram. E Deus não tem ninguém que entrou em seu reino, tem que nascer. Eu tenho que nascer. Você nasce de novo, eu nasço de novo, no reino que nós estamos vivendo hoje, por nascimento. Eu não tenho dificuldade de crer nas profecias que São João diz na Bíblia, que teria o 7º anjo e ele revelaria os mistérios de Deus. Não tenho dificuldade de crer, porque eu sou da família deste anjo. Eu sou um súdito desse reino. Você é um súdito desse reino. Então, nós temos facilidade em crer. Amém. Amém. Se você é do reino da lei, como discordaria com Moisés? Se você é do reino da graça, como discordaria de Cristo? Se você é do reino da revelação, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, que ia ser revelado nos últimos dias, e já foi revelado em 1963. Como eu vou discordar? Eu estou vendo a revelação. Eu tenho na Bíblia os símbolos. Apocalipse é um livro de símbolos. O profeta pregou isto. Apocalipse, um livro de símbolos. Mas quando esses símbolos veio cumprindo durante as respectivas eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, veio cumprindo. Então, aquelas coisas que não saberiam e não puderam saber na primeira era, até a 6ª era, tínhamos que saber na 7ª era, porque nos dias da voz do 7º anjo, o mistério seria revelado. E o mistério é Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora,
para quem tem a concepção errada de que estão no milênio hoje, um milênio cheio de pecado, um milênio cheio de Hollywood, cheio de pornografias por todos os lados, um milênio cheio de religiões diferentes. Você acha que Deus tomará um pouquinho de cada religião e levará para o céu? Não, primeiro ele toma um pouquinho de cada interpretação, de cada religião, e coloca o reino dele dentro deles, a revelação dele dentro desses adeptos do seu rei, do seu reino, para que possa ser governado por ele. Quando ele falar, ele não é um político que vai ali e faz uma coisa errada. Deus não, o que ele falou, ele cumpriu. Deus disse nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, vai cumprir o mistério que eu nunca revelei para ninguém, mas será nos dias da voz do sétimo anjo. Veio Paulo, o primeiro anjo, Irineu, o segundo anjo, Martinho, o terceiro anjo, Columbo, o quarto anjo, Lutero, o quinto anjo, Wesley, o sexto anjo, mas Brana foi o sétimo anjo. E quando veio Brana, o sétimo anjo, Deus cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7, revelando seus mistérios. Agora, eu sou um súdito nascido neste reino. Por isso eu não tenho dificuldade. Jesus disse que ele, nesse tempo final, nos daria a conhecer o seu novo nome. E nos daria um novo nome. E eu não tenho dificuldade em crer que ele já fez isso. Amém? Eu termino com isto. Apocalipse 11, 15. As pessoas que estão pregando por aí, que já estão no milênio, bom, isso é uma falsidade. Não é bom nem ficar repetindo, porque não tem êxito em lugar nenhum. Como estão no milênio? Quando será o milênio? Tem que haver a ressurreição. Temos que ficar aqui de 30 a 40 dias na terra com os mortos ressuscitados. Temos que ser arrebatados. Temos que passar 3 anos e meio de festa das bodas do Cordeiro. 3 anos e meio, festa. Aí depois, o mundo aqui está em tribulação. Depois dos 3 anos e meio, no final, aí vem o clamor da 7ª trombeta dos judeus, que está aqui, deixa eu ler para me encerrar. Apocalipse 11, verso 15. Isso daqui é coisa clara para todos nós, para nós vermos isto. Sabemos quem são estas testemunhas, Moisés e Elias. O que eles dirão? Já teve algum Moisés e Elias aqui no mundo que disse, vocês que creem no milênio hoje, já teve Moisés e Elias que já disse aí para todo mundo, os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo? Você já ouviu alguém dizer isso? Não. Por quê? Porque não pode ouvir. Por quê? Porque tem que dar um rapto primeiro, para depois no final da tribulação, quando a besta mata Moisés e Elias, e o grito deles, naquele momento, será, Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ainda falta esse grito, mas não pode ter esse grito sem ter o rapto. Tem que ter o rapto primeiro, para depois ter esse grito. Quando tiver esse grito, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, a batalha do Armagedon está em cena, para poder destruir todos aqueles que não creram na palavra de Deus no seu dia, todos aqueles que discordaram do pai de família, da palavra de Deus revelada naquele dia, discordar de Moisés, discordar de Cristo, discordar de Brana. Eles vão pagar o preço por isso, mas
que vai vir um milênio? Vai. E nós estaremos ali. Amém. Quem? A família Brana. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor sempre dá. Estamos agradecidos por esta luz maravilhosa que tem vindo para cada eleito. E por isso pertencemos a esta família. Nascemos na família. Brana não é uma denominação, Brana é uma família. E nela você não une, você nasce. Cristo também é uma família. Você não une, você nasce. Tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E agora vem na última hora, quando o profeta do dia diz que você tem que nascer de novo da mensagem. A mensagem é a palavra é o reino de Deus, que você está vivendo, usufruindo de suas bênçãos neste momento. Pai, opera nesses corações, que cada um respeite o pai de família, respeite o rei nesse dia, a mensagem do rei. O rei falou, o leão para 1000. Agora, quando ele fala, quem é que não vai calar a boca? Foi o leão que falou, que o cordeiro saiu do trono, e agora ele está com o livro revelado para todos nós, enquanto a noiva, a esposa de Cristo, está comendo a palavra, comendo o livrinho revelado. Ajuda esta família Brana, Senhor, que nós pertencemos a ela com amor e com dedicação. Queremos respeitar o que o pai de família, o que o cabeça deste reino tem falado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somos a família Brana.